vamos para mais uma aula do 8º ano. Certo, crianças, vamos para mais uma aula de estudos amazônicos. Na aula de hoje, nós estamos na apostila Ocupação da Amazônia, a Fundação de Belém e São Luís. Vamos lá? Bom, gente, a ocupação da Amazônia, a Fundação de Belém e de São Luís. Gente, olha só. Com o descobrimento da América pelos europeus, houve aqui um encontro conflituoso entre os povos indígenas e europeus. Isso nós já falamos nas aulas anteriores. Exemplos: hábitos, que eram roupas, alimentos e costumes, e a força material, ou seja, as armas, por exemplo, dos europeus e dos índios, elas eram totalmente diferentes, tá? Isso nós já sabemos. Os europeus, eles conheciam e utilizavam armas de fogo, diferentemente dos índios, que usavam apenas flechas, tá? Entre as duas civilizações, houve um choque, com consequência terrível para quem? Para os mais fracos, ou seja, os indígenas. Gente, as terras que ficassem... Então, olha só. Observem comigo esse mapa, certo? Mapa do Tratado de Tordesilhas. Então, olha só. No século XVI, Portugal e Espanha, elas eram as duas maiores potências marítimas do mundo, certo? Os dois países, eles decidiram dividir entre si as novas terras descobertas, que eram aqui o Brasil, né? Cujo comprimento, gente, e a largura e a área total, elas eram ainda desconhecidas por eles. Eles iam dividir algo que não conheciam, certo? Gente, por esta razão, estabeleceram um acordo que levou o nome de Tratado de Tordesilhas, certo? Esse tratado, ele estabeleceu uma linha imaginária, nessa que vocês estão observando nesse mapa aí, exposto para vocês, para dividir as novas terras entre os dois países, Portugal e Espanha. E era uma linha, gente, que ela traçava na região, no sentido norte e sul, certo? No norte, ela passava onde está a cidade de Belém, e no sul, onde está a cidade de Laguna, localizada em Santa Catarina, ok? Gente, essas terras, as terras que ficassem a leste dessa imagem que vocês estão vendo, pertencia a Portugal, ok? As que ficassem a oeste pertencia à Espanha, certo? Gente, os espanhóis, eles começavam a colonizar o lado oeste. Então, a Espanha, ela começou a colonizar o lado que era seu, o oeste, tá? E aí, o que aconteceu? Por essa razão, gente, por esse motivo, os países que se situavam no lado oeste da América Latina, que falavam espanhol e também as línguas dos índios que lá habitavam, ficavam do lado da Espanha. Gente, olha, então, observem só. Do outro lado, do lado leste, certo, gente? Do lado dos portugueses, que se falavam outro lado português, certo? O domínio português. Mas os índios, gente, do Brasil, eles continuavam falando suas próprias línguas. Então, olha só, o que foi que eu acabei de dizer para você. Os espanhóis, eles começavam a colonizar o lado oeste, certo? Onde os países andinos, que eram situados o Peru, a Colômbia, entre outros, tá, gente? E por essa razão, que os países que se situavam no lado oeste da América Latina, eles falavam espanhol, certo? Por esse motivo. E do lado leste, né, que é o lado que eu quero que vocês observem, que seria o lado de Portugal, do lado português, tá? Só que, contudo, os índios continuaram falando suas próprias línguas, suas línguas nativas. Bom, ocupar para não perder. Vamos lá. Gente, a gente vai realizar agora nessa aula uma reflexão sobre o porquê da fundação da cidade de Belém e de São Luís, certo? Bem como o motivo pelo qual a coroa portuguesa, ela fundou os fortes, por esse motivo, tá? E a gente vai entender o porquê dos fortes. Como já é do nosso conhecimento, vários fortes, a partir da fundação de Belém, foram construídos ao redor do território do Maranhão e Grão-Pará,
certo? Com a intenção de garantir ao Estado português o domínio e o controle de terras descobertas. Então, quando eles colocavam os fortes, eles mostravam que ali tinha domínio e que as terras não estavam descobertas, ok? Gente, lembrando que o Maranhão, nesse contexto do século XVII, ele abrangeu a Amazônia Legal, ao qual nós já conhecemos, tá? Gente, criado pelos espanhóis, o Maranhão, ele aparece no contexto colonial, como um estado separado do Brasil, tá? Então, a gente observa que era Grão-Pará e Maranhão nesse mapa exposto para vocês. Gente, nesse sentido, a gente vai tratar os mecanismos adotados por essa coroa portuguesa, tá? Certo, vamos lá? Gente, os conquistadores europeus, portugueses, espanhóis, franceses, holandeses e ingleses, eles tomavam posse das terras por meio da sua ocupação, tá? A coroa portuguesa, ao perceber a presença de possíveis invasores nas proximidades do território do Pará e Maranhão, que foi o que eles fizeram? Eles procuraram ocupar e delimitar suas fronteiras. Gente, os franceses, por exemplo, ao ocupar as Guianas, eles passaram a ameaçar o domínio português sobre a Amazônia brasileira. E em virtude da cúbita de outras nações sobre as terras pertencentes a Portugal, tornou-se inevitável os conflitos por causa das terras, tá? E olha só, gente, para não perder seus territórios, a coroa portuguesa ela teve algumas observações, tá? Ela tratou de incentivar a ocupação do Pará e Maranhão. E como foi essa ocupação? Existiram alguns mecanismos, tá? E os mecanismos, gente, usados para tal ação foram as capitanias, as sesmarias e as vilas, tá? Gente, para garantir a posse da terra, Portugal ele contou com a intervenção militar religiosa. Muitos homens portugueses, índios, mestiços, eles foram recrutados, ou seja, foram obrigados e foram enviados para o interior da Amazônia para combater esses invasores estrangeiros, tá? Os índios, em grande média, domesticados, tá? Pelos próprios missionários, eles possuíam a missão de defender esses fortes e, por vezes, de coletar as drogas do sertão. Certo, gente? Deu para entender? Então, o que acontece? Os portugueses, eles ocuparam as terras da Amazônia para que não houvesse ocupação de outros estrangeiros, de outros países, como os espanhóis, franceses, holandeses e ingleses, entre outros. Certo, gente? União Ibérica. Olha só, gente. No ano de 1578, Dom Sebastião, ele assumiu o trono português. E foi com apenas 14 anos de idade, com uma educação jesuíta, ele decidiu realizar uma nova cruzada contra os muçulmanos no norte da África, na intenção de propagar essa fé cristã, a fé católica, ok? Ao chegar na África, gente, esse monarca, que eu acabei de falar, o Dom Sebastião, ele foi acompanhado por um exército formado por maior parte por nobres lusitanos, ou seja, por nobres portugueses, tá? Gente, Dom Sebastião, ele morre em batalha contra esses muçulmanos. Após vários embates, ou seja, várias guerras, sobre quem assumiria o trono português, o rei espanhol Felipe II, tá? Ele assume. E aí, o que acontece? Ele consumava-se, né? O que costumava-se dizer que a União Ibérica, que é o que nós estamos falando, ela é integrada a partir da toda a península sob ordens em um único rei, por 60 anos. Então, essas ordens elas foram dirigidas por período de 60 anos. E formou-se, então, gente, um império que se estendia pelo Atlântico, Pacífico e o Índico. E ele era um vasto, tá, gente? Em 3 oceanos, tá? Ele era vasto durante esses 3 oceanos. Então, olha só, gente. Durante a União Ibérica, no ano de 1580 a 1640, na foz do rio Amazonas, em Belém, surgiu a fortificação militar. E no ano de 12 de janeiro de 1616,
um cara chamado Francisco Caldeira Castelo Branco, ele é enviado pela coroa portuguesa para tomar posse da terra, que futuramente receberá o nome de Belém. Fundação da cidade de São Luís. Gente, olha só. A coroa espanhola, ela criou o estado do Maranhão como colônia separada do Brasil, que nós já vimos. Gente, essa colônia, ela abrangia Maranhão, Ceará, Pará e parte do Piauí. E foi desenvolvendo aos poucos a criação de gado e a produção de algodão com a mão de obra escrava indígena. Gente, no ano de 1652, essa divisão ela acabou, foi extinta pela coroa portuguesa, tá? E aí o Maranhão, bem como toda a Amazônia Legal brasileira, ela não atraiu a colonização até o início do século XVII, tá? Quando isso foi decidido a fortificar as localidades. Olha só, no ano de 1612, os franceses, após realizarem acordos com os índios da região, eles fundaram, a partir da criação de um forte, ou seja, a partir de um forte, foi fundada a cidade de São Luís, a qual posteriormente foi ocupada por tropas portuguesas. Os franceses, gente, eles, enquanto desocupavam o território, o chamaram de França Equinocial, ok? Com o apoio dos indígenas, as tropas portuguesas encerraram o domínio francês. Então, o domínio francês ele estava querendo se opor sobre São Luís. Só que, contudo, com as tropas indígenas e portuguesas, esse domínio acabou, certo? Deu para entender, gente? Em 1612, e foi ocupada pelos portugueses em 1615. Fundação da cidade de Belém. Olha só, gente, o governador de Portugal, ele mandou construir na Amazônia inúmeros fortes, como nós já falamos, para proteger as terras. O Forte do Presépio, que nós já conhecemos, ele foi o primeiro a ser construído, e foi construído no ano de 1616, por Castelo Branco. E foi seguido, gente, pela criação da Vila Santa Maria de Belém do Grão-Pará, hoje chamada de Belém. O Forte do Presépio foi construído depois e foi substituído pelo atual Forte do Castelo, em alusão ao seu fundador, tá? Francisco Caldeira Castelo Branco. Gente, Castelo Branco, ele encontrou um ponto de chão firme, tá? E ele julgou o mais apropriado para a povoação que ia fundar. Era uma península formada à margem direita do rio Guamá, ao desembocar no Guajará. Gente, esse ponto escolhido ficava a 6 léguas da barra do rio, cuja dificuldade de acesso era garantida, tá? Era garantia de defesa para a nascente das povoações. Gente, a situação escolhida era uma estratégia, ok? Ela é uma estratégia alta, ela deveria ser alta, tendo 2 faces para os 2 rios. E era colocada como estava no ângulo formado pela barra do rio e de um outro rio, certo? Ó, leiam comigo. Bem como sabia, Francisco Caldeira Castelo Branco, que inimigos rondavam aquelas paragens, tá? Aquelas paisagens. Eram estrangeiros auxiliados pelos civícolas, ok? Para não ter surpresas desagradáveis, ele construiu um forte de forma quadrada, sobre um terreno rochoso, alto de quadro, a 5 braços acima do nível comum das terras, tá? Do lado do rio era ele guarnecido de cestões, entre os quais estavam colocadas peças de artilharia. E do outro, gente, do outro lado do forte, eram munidos de uma muralha de pedra, de 2 braços de altura, como um fosso seco, e passava ao lado, concorria para sua defesa. Então vocês observem que o Castelo Branco ele tinha o intuito de defesa, que o Belém não fosse ocupada, e eles tinham observações para que não fosse ocupada, e tinha características de colocar a cidade forte alto, né, a 5 braças acima do mar, acima do rio, e
construindo um muro forte para que não fosse destruído, uma muralha de pedras, certo, gente? Gente, como eu já falei para vocês, esse Castelo Branco ele encontrou um ponto de chão firme. E aí, ao observar isso, vocês observem nessa imagem, tá escrito assim: Teodoro Braga, a fundação da cidade de Nossa Senhora de Belém, Belém do Pará, tá? E essa era uma imagem que foi exposta por ele, tá? E quem tinha a observação era Teodoro Braga. Estado do Grão-Pará e Maranhão. Gente, o estado do Grão-Pará, ele foi criado em 1621, com a capital em São Luís, tá? Gente, no ano de 1654, o rei de Portugal, ele resolveu juntar as terras do Pará e Maranhão. Ficou sendo chamado de Estado do Grão-Pará e Maranhão, como nós já vimos. Com a mesma capital, em São Luís. Na época, havia, portanto, o Estado do Brasil, que a capital era Salvador, e o Estado do Maranhão e Grão-Pará, que a capital era São Luís. Olha só, gente, leiam comigo. O Estado do Grão-Pará, do Maranhão e Grão-Pará, ficou subordinado diretamente ao rei e à corte, em Lisboa, isto é, ele se comunicava diretamente com Lisboa e não com a capital do Brasil. Isso ocorreu, em parte, porque ele estava situado muito distante das terras povoadas do estado do Brasil e, de outro lado, porque as fortes correntes do litoral, os bancos de pedras e corais e os fortes ventos, elas tornavam dificultáveis para a navegação, para embarcações e a vela que viajavam no sentido norte e leste do litoral brasileiro. Já os ventos eram muito favoráveis à navegação entre Portugal e Pará. Gente, como no estado do Brasil, também no estado do Grão-Pará foram criadas essas capitanias hereditárias que nós iremos ver logo mais. Bom, gente, mecanismos de ocupação. Gente, olha só. Como mecanismo administrativo adotado pela coroa portuguesa, existia um mecanismo chamado capitanias hereditárias. E o que essa capitanias consistia? O que isso consistia? Ele consistia, gente, na adoção de um extenso lote de terras a uma pessoa. E essa pessoa, ela era geralmente ligada à coroa, tá? Não era para qualquer pessoa. Gente, o donatário, como era titulado o nome da pessoa que recebia o lote de terra, ele era encarregado de organizar, administrar a colonização das terras conquistadas em nome da coroa portuguesa, tá? Gente, esse sistema de capitanias, ele não surgiu no Brasil colonial, ok? Portugal, ele já havia experimentado esse mecanismo nas colônias africanas. Em caso da morte do donatário, ou seja, da pessoa que cuidava da terra, o filho dele assumia esse controle, essa posse de terra. E aí vocês observem nessa imagem, nesse mapa, tá? Essas capitanias eram 15 capitanias hereditárias, ok? E vocês observem que eram divididos por lotes. Cada lote tinha o seu donatário, que era o dono das terras, tá, gente? Gente, além das capitanias pertencentes à corte portuguesa, as capitanias elas poderiam ser particulares, tá? Uma vez que o rei doasse a terra a um donatário em forma de recompensa pelos serviços prestados à coroa. Porém, gente, no Pará e Maranhão, muitos donatários, ou seja, muitos donos das terras, eles realizavam constantes protestos contra a intervenção dos moradores e dos governadores da cidade de Belém e São Luís. O controle da administração exercida pelos governadores, ela acabava interferindo na jurisdição, tá, gente? E aí a desorganização e os conflitos políticos das capitanias, elas demonstravam as dificuldades da coroa em administrar, ou seja, o controle que a coroa portuguesa tinha com seus donatários, eles acabou saindo fora do controle. E aí eles observaram que havia uma desorganização e os conflitos começaram a surgir. Sesmarias. Bom, gente, existiam essas sesmarias e o que eram as sesmarias? A corte portuguesa, gente, ela precisava colonizar o Brasil, como nós já falamos, para assim explorar e garantir para si as riquezas que tinham aqui dentro do Brasil.
é com esse mesmo pensamento que Portugal ele se iniciou a ocupação da Amazônia. Além das capitanias, gente, a coroa ela estabelece o sistema de distribuição em terra chamados Seis-Marias. Então, leiam comigo. O processo da apropriação por meio da Seis-Maria, ela não era simples, tá, gente? O colono, ele deveria demonstrar que estava enquadrado dentro das normas estabelecidas pela coroa portuguesa. Gente, tem um professor que ele disse assim, o professor Rui Cirne, ele fala assim: a Seis-Maria, gente, ela deriva para alguns de sesma, tá? E essa sesma significa medida de divisão das terras do alfoz. Como para outros, sesma ou sesmo significa a sexta parte de qualquer coisa. Certo, gente? Deu para entender? Então, a Seis-Maria, ela era a distribuição dessas terras. Vilas. Bom, gente, essa forma de ocupar, tá? As vilas, era uma forma de ocupação na Amazônia. E, em muitos casos, ela estava ligada ao desenvolvimento das capitanias particulares. Ok? E aí, os seus donatários, os donos das terras, dessas capitanias, eles formavam em seus territórios pequenos núcleos de povoamento, que aos poucos transformavam-se em vilas. Esses pequenos núcleos eram vilas. Nesse espaço, ocorria o desenvolvimento da agricultura e da coleta das drogas do sertão. As práticas agrícolas, elas eram voltadas para a sua subsistência, ou seja, para a sua sobrevivência. E aqui vocês observem nesse quadro algumas capitanias privadas do Pará na Pará colonial. A presença da igreja no Maranhão, Amazônia. Gente, nesse contexto que nós já falamos, já estamos vivendo, o contexto de descoberta de uma nova terra, era preciso não somente povoar, certo? Mas também catequizar. Catequizar quem? Catequizar os nativos, ou seja, os índios, tá? E ganhá-los para a fé dos conquistadores europeus. Gente, juntamente com os primeiros colonizadores, vieram para o Brasil padres da Companhia de Jesus, certo? Com o intuito de cristianizar, ou seja, de falar de Cristo aos índios, tornando-se mais passíveis a serem subjugados, certo? E eles restringiam as ações jesuítas no Maranhão e Grão-Pará. E eles tornaram interessante a reflexão em relação aos conflitos em prol da jurisdição de mão de obra indígena. Então leiam comigo. O Maranhão colonial, criado no ano de 1621 por Filipe III e constituído pelas capitanias do Maranhão, Piauí, Pará e Ceará, foi passando em 1751 a denominar-se de Estado, Grão-Pará e Maranhão. E eles diferenciavam-se, gente, dos outros territórios do Brasil. Por quê? Por apresentar uma base econômica voltada para a coleta das drogas do sertão, sendo que sua principal mão de obra era quem? Era dos índios. As atividades econômicas, por exemplo, gente, elas estavam ligadas à agricultura e elas exigiam um número considerável de mão de obra. Elas dificultavam, tá? A dificuldade de se obter escravos africanos devido ao alto custo, porque os africanos eram caros, propiciou o uso da mão de obra indígena como principal força de trabalho. Além do mais, gente, o que eu quero que vocês compreendam? Os jesuítas, eles instalaram aqui, basicamente no Maranhão, em meados do século XVII, com o padre Antônio Vieira. A princípio, gente, cabia aos jesuítas o poder espiritual sobre os indígenas. Então, eles tinham o poder de falar sobre Jesus, sobre Cristo. Por meio da oratória, os jesuítas eles procuravam aproximar-se dos indígenas a fim de educá-los na fé. No entanto, com esses avanços da prática jesuíta nos aldeamentos, foi transferido para a Companhia de Jesus o poder também deles falarem sobre Cristo. Certo, gente, continuando. Como já foi dito, a força de trabalho do índio, ela representava o sustentáculo do Estado, certo? Já que para a obtenção do escravo africano, o colono necessitava de capital. Nesse contexto, gente, escravizar o índio, ele tornou-se fundamental às atividades agropecuárias e extrativistas, ok? Então leiam comigo. Para o entendimento do uso de mão de obra indígena no contexto do Grão-Pará e Maranhão,
foi necessária uma análise mais ampla dos agentes históricos envolvidos. As relações conflituosas entre missionários, moradores e indivíduos, elas perpassaram pela intenção de colonizar o Maranhão por parte da coroa portuguesa. Os colonos, eles deveriam ocupar e produzir nas terras brasílicas, ou seja, do Brasil e no Maranhão colonial, não poderia ser diferente. Já as ordens missionárias, elas vieram para o Brasil com o discurso de salvar as almas dos pobres indígenas, e acabaram por protagonizar o papel principal de agente de controle dos nativos. Gente, além do mais, os jesuítas, eles não estavam sozinhos na prática catequização, ok? Ordens como os carmelitas, os capuchos, tá? Elas atuaram ainda de maneira reservada em comparação da Companhia de Jesus, que foi a principal. Bom, gente, na aula de hoje nós falamos sobre os processos que a ocupação da Amazônia, que foi a fundação de Belém e São Luís, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Anotem tudo o que eu disser no caderno de vocês, que será conteúdo de prova, certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo para que nós possamos sanar as suas dúvidas, ok? Então, espero que vocês tenham compreendido. Fiquem com Deus. Então, gente, essa foi mais uma videoaula. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato conosco. Até mais.